A Nibs está fazendo aniversário, e apesar de ser seu primeiro aninho como a nova Igreja Batista do Salvador, ela já tem mais de 50 anos de história. Vamos relembrar um pouco dessa história e descobrir juntos o que o futuro da Nibs nos aguarda. Bem aqui, há 55 anos, foi fundada a Igreja Jardim das Oliveiras. Essa igreja passou por diversas transformações, até chegar onde hoje chamamos de Nibs. Na época eu era pequena, eu só tinha 9 anos, 8 para 9 anos, nessa faixa. Eu vinha com minha mãe, minha irmã, para a igreja, que foi iniciada através da Igreja Batista Sião. Aqui começou de uma garagem, que vinha muitos ministros da Igreja Sião. Eles vinham fazer a pregação, era um ponto de pregação inicial. Quando eu cheguei aqui, eu estava na mesa com ia fazer 14 anos. E aí foi quando minha mãe, que é minha avó, que me criou, viemos, fomos convidadas, minha mãe estava afastada, né? Aí o diácono, né, que está na glória, já convidou, nós viemos, era o aniversário da igreja. Foi uma bênção, a igreja está lotada de gente. Eu cheguei aqui em janeiro de 79. A igreja já era formada, né? Já tinha bastante gente. O pastor era o pastor Leônidas. Desde que eu me entendo que eu nunca saí daqui dessa igreja, né? Tive criança aqui, engravidei aqui, casei aqui. Casei aqui na igreja, apresentei minhas filhas também. Aqui começou, na realidade, um lugarzinho bem pequenininho, mas com o tempo houve o crescimento. Quando eu chegava aqui para fazer o trabalho, vinha às vezes com carro de som, saíamos para as redondezas aqui da Boca do Rio, chamar as pessoas para vir assistir ao culto. A igreja, quando eu cheguei aqui, era uma igreja bastante atuante, de uma juventude forte. Inclusive, a minha família fazia parte dessa juventude. E era bem essa igreja, tinha classe, trabalho com as crianças. A juventude vinha, por exemplo, 6 horas da tarde, né, ensaiavam a música lá em cima, né, que era o local de reunião da juventude. Nós chegávamos cedo e tinha uma programação, e nessa programação tinha música que nós ensaiávamos para cantar no culto aqui das 7 horas. Nós saímos bastante para convidar a comunidade. Nós fazíamos trabalhos evangelísticos. Teve uma época que a congregação, quando começou, saíamos para fazer trabalho evangelístico nos ônibus. Aqueles jovens com alguns irmãos mais idosos no meio, e nós cantávamos. Era uma bênção, era uma bênção. A juventude saía, tinha programação para, por exemplo, final de ano a gente saía, ia para a ilha, e era uma igreja muito atuante mesmo. Tinha também escola, clube de mães, tinha escola bíblica de férias, que vinha muitas crianças aqui da comunidade. Era um trabalho muito bonito. Aqui sempre houve a missão nesta igreja. Depois passou um tempo, aí o pastor Leônidas saiu, depois veio o pastor José Fontes, ficou pouco tempo, saiu, e depois veio o pastor Walter Estrela, né? Ficou por um bom tempo. Aqui sempre houve o trabalho missionário, é uma igreja missionária. Vinha gente, muitas irmãs da igreja Sião, Batista Sião, ela foi a mãe dessa congregação. Então, vinha muitos pregadores, muitos pastores, e tinha
muita atividades aqui. Depois, por algum motivo, a igreja foi se desfazendo, houve uma divisão, né? Saiu 42 pessoas na época. Foi indo, ela aí, o povo foi saindo, né? Saiu, a gente saindo, se afastando da igreja, a igreja foi ficando bem, né, vazia. Depois saiu alguns membros, né? Se tivesse 10 pessoas, era, né? Essa igreja também foi atingida por, assim, tentando fechar as portas, mas Deus nunca deixou. E muito pelo contrário, cada dia ela cresce mais. Mas as mudanças não pararam por aí. Em 2016, a IBAN fez da igreja a extensão IBAN Boca do Rio. E mais para frente, ela vai se tornar a Nibs que conhecemos. Eu faço parte desse templo desde o princípio, quando a igreja estava em transformação. Eu acho que eu era o 5º ou 6º membro dessa igreja. Hoje eu acho que já chega praticamente a quase 100 membros, né? Há um tempo atrás ela ficou, as pessoas dispersaram, foram para outras igrejas e depois que a IBAN assumiu, voltou a crescer, né? O pastor Walter aí, né, depois que sabe que ele entregou a igreja, né? Entregou a igreja para a IBAN, né? E quando veio, a IBAN foi uma benção, né? Veio o pastor Adoaci, depois o pastor Aziz, aí depois eles, né, foi sair na TV, o pastor Marcos, que foi uma bênção também, né? A igreja, graças a Deus, cresceu, né? Está crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, né? Em 2022, a igreja passou por diversas mudanças. Com a pandemia, ela teve de se adequar às normas de segurança. Com a queda do forro, ela passou por diversas reformas estruturais. Bom, o período foi em 2019, né? Quando estávamos em pandemia. E aconteceu o forro da igreja, o forro do templo, vinha à tona cair. Ocorreu pela madrugada, graças a Deus que não havia ninguém no templo, né? No momento que estava fechado. Mas isso gerou toda uma situação em que era necessário, naquele período, fazer uma reforma. E a dificuldade de recursos, né? Porque estava fechado, então não estava entrando recursos para a obra. Mas Deus é tão maravilhoso que usou pessoas de fora, que teve recursos, né? Que enviou doações generosas e conseguimos fazer de forma milagrosa, não só a reestruturação do teto, como também modificamos a igreja. E Deus tem abençoado grandemente esse trabalho e nós vemos o crescimento, não somente estruturalmente, mas espiritualmente. Deus tem abençoado aqui grandemente esse trabalho e esse é o propósito da igreja. Teve toda uma transformação na parte elétrica, né? Trocamos todo o cabeamento, toda a parte de iluminação, o decom. Então foi algo extraordinário que aconteceu nesse período. Realmente eu pude ver a mão de Deus agir aqui neste lugar. Hoje nós temos uma transformação, né? Uma transformação maior do que na época de 2019 e há um crescimento estrutural, não só espiritual, porque tem chegado pessoas, temos visto o aumento do número de membros, né, nessa congregação e também estruturalmente temos avançado muito com a quadra esportiva, temos avançado com toda a parte de segurança da igreja, né? Colocamos corrimões, pintura, enfim, muitas coisas aconteceram aqui que realmente é visível aos olhos de quem chega e de quem está aqui desde o começo. Então a igreja Jardim das Oliveiras passou a ser a igreja Jardim das Oliveiras há 50 anos atrás. E eu venho participando desde quando ela foi fundada. E me sinto muito feliz. E agora com a nova igreja Batista do Salvador, eu continuo feliz e muito abençoada.